pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aula aqui do canal. E hoje a gente vai estar aprendendo essa fofuchinha aqui, tá bom? É uma ponteira de lápis. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ó, e hoje eu vou estar ensinando para vocês essa fofucha aqui com fone de ouvido. Então, bora lá pro vídeo. Eu já deixei aqui os materiais que precisam preparado para não ficar aquele vídeo muito longo, muito extenso, tá bom? Então, já deixei os bracinhos prontos, o corpinho aqui, ó, já deixei pronto também. O vestidinho, esse aqui vai ser o vestidinho, eu escolhi aí na cor amarela, eu já sombreei aqui. Vocês podem estar escolhendo a cor que vocês quiserem, tá? Eu tô fazendo amarelo, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Às vezes, se vocês gostam de alguma outra cor, não tem problema, tá vendo? Essa aqui eu fiz no azulzinho com rosa e ficou um charme de boneca. A cabecinha também eu já deixei prontinha aqui. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Caso vocês quiserem que eu traga um vídeo para vocês mais detalhado, né, ensinando melhor para vocês entenderem, comenta aí, tá bom? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo. E antes de eu esquecer, se inscreva no canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desses trabalhos em EVA, se inscreva aí no canal, comentem bastante, tá bom? Deixe o like para estar me ajudando, ok? Então, bora lá começar. Aqui está a cabecinha da minha boneca. Eu vou começar fazendo o vestidinho dela. Ó, eu vou pegar o corpinho aqui, vou pegar a sainha, ó. A sainha maior vem primeiro, tá bom? Se caso vocês também quiserem que no vídeo eu mostro, né, a medida dos cortes que eu faço, comentem aí, pedem aí que eu faço pra vocês, tá bom? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Vamos entortar dessa maneira aqui. Vamos dobrar, na verdade, o EVA nessa maneira. Vai ficar tipo uma sainha. Aí vocês vêm... Cadê minha tesoura? E vocês cortem. Não corta muito, tá? Porque senão vai ficar muito largo na hora de entrar no corpinho da boneca. Ó, vocês vêm aqui, ó, e encaixa dessa forma aqui. Ó, desse jeitinho aqui. Ficando assim. Aí vocês vêm com a chapinha, ou com o que vocês tiverem em casa, o ferro, o grill. Mas eu acho melhor a chapinha nesses trabalhos aqui, tá bom, pessoal? Ó, você aquece aqui na chapinha e modela, tá bom? Ó, você vai fazer isso aqui, ó, modelar, tá vendo? Pra formar tipo uma sainha. E ainda assim ficou um pouco larga essa sainha, eu cortei um pouco grande. Ó, ficando assim, tá vendo? Fica tipo uma sainha. A gente vai pegar o outro tamanho, tá vendo que ele é menor do que esse aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, dobra, olha, e fica tipo uma sainha. E a gente faz só um cortezinho aqui, bem pouquinho, para não ficar largo aqui. Ó, a gente coloca dessa maneira, ó, e vamos aquecer aí, ó. Ó, desse jeitinho aqui. E faz esse movimento aqui, ó, para formar uma sainha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Agora a gente tira, olha que coisa mais linda. Olha, fica tipo uma sainha. Gente, não é difícil fazer, tá bom? Façam aí em casa, na casa de vocês, façam aí as suas ponteirinhas. Isso aqui vende bastante, tá? Vende bastante mesmo. Olha, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a sainha maior, ó, sainha maior, e depois a gente vem com a sainha menor. Pera aí, pessoal. Ó, desse jeitinho aqui. Gente, olha que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Fica tipo uma sainha. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colar essa saia no corpinho aqui, ó. A gente passa um pouquinho de cola, ó, e a gente cola essa parte de baixo, a sainha de baixo aqui no corpinho, ó. Tá vendo?
Espero que esteja dando para vocês verem aí. Ó. E agora a gente vai colar essa outra de cima, passando cola quente. Ó. Desse jeito. E vocês descem ela por cima da outra sainha. Ó. Ficando assim. Gente, olha que perfeito. Tá vendo? Fica assim. Aí eu quero fazer um detalhezinho com o tecido, pessoal, ó. Com o tecido. Quero ver se eu faço tipo uma sainha por cima, tá bom? Eu vou dar um pause aqui no vídeo pra mim fazer e volto com vocês de novo, ok? Voltando aqui, pessoal. Olha, aí ficou desse jeito aqui. Olha, uma sainha de tecido. Olha que gracinha, gente. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Coloque essa cabecinha aí de vocês pra funcionar. Olha, agora a gente vai fazer a blusinha, ó. Eu cortei um pedaço de EVA. Pessoal, que nem eu falei pra vocês, se caso vocês estiverem gostando aí do meu conteúdo, e vocês quiserem fazer e pedir pra mim, olha, faz com a medida pra gente fazer, gente, eu faço, tá bom? Mas eu preciso saber se vocês estão gostando aí do meu conteúdo, tá bom? Que aí eu trago um vídeo aí mais detalhado para vocês saberem melhor a medida que eu corto. Ou se vocês quiserem um molde também, vocês pedem, tá bom? Que eu tento aí postar na minha página do Facebook, tá bom? Olha só, pessoal, que gracinha que ficou esse vestidinho. Tá parecendo um girassol, né? Ó, aí a cabecinha vem assim, tá vendo? E a gente vai fazer essa bonequinha com a manga comprida, tá bom? Eu ia fazer com a manga curtinha, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho com a manga comprida. Ó, tá vendo? Aí os bracinhos vai vir aqui. Eu não sei se eu faço ela com a manga comprida ou se eu faço com ela com a manga normal. Fiquei na dúvida agora, pessoal. Ó, fiquei na dúvida como eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer ela com a manga comprida. Mas, vamos lá. Agora eu vou fazer a manguinha da blusinha. Vou pegar um pedaço de EVA aqui. E a manguinha, gente, a gente faz como? Eu faço assim, eu corto um pedaço do EVA. Eu corto a olho mesmo, tá, gente? Mas, como eu disse, se vocês quiserem, né, eu posso passar aí a medida pra vocês. Como vai ser tipo um vestidinho com tipo um moletomzinho, tá vendo? Eu vou fazer mais larguinho, tá, pessoal? Vou diminuir aqui. Vou fazer mais larguinho. Pra ficar tipo uma blusa de frio. Assim, tá vendo? Aí a gente vem, passa a cola. Passa a cola e cola. Desse jeito. Ficou assim. Passar mais um pouquinho aqui. Pra ficar assim. Desse lado aqui. Ó, pra ficar tipo assim, tá vendo?
cortei do lado errado, pessoal. Vou dar um consertinho aqui e já volto com vocês. Pessoal, decidi fazer os bracinhos assim mesmo, tá? Achei mais bonitinho. Dei uma mudadinha aqui no cabelo dela. Olha só como ficou. Agora a gente vai fazer os fones.